interessante como o Senhor trabalha algumas vezes comigo, de confirmar algumas impressões que eu tenho sobre o conteúdo a ser compartilhado. E na terça-feira mesmo, enquanto eu estava compartilhando com o pessoal lá na reunião do Zoom sobre a questão dos últimos dias, sobre a questão da noiva estar se preparando para o encontro com o Senhor, e como nós vemos tempo em que a igreja de Jesus, ela está passando uma crise de identidade, né? E a igreja do Senhor Jesus, ela prevalece, os religiosos evangélicos no entorno vão ter problemas, porque o tempo fica complexo, esse tempo que nós estamos vivendo, e eu estava muito sentido assim no coração, de voltar ao fundamento, de falar sobre salvação, na perspectiva de uma igreja que conhece a salvação, de uma igreja que conhece a nova vida em Cristo, mas que tem que entender com muito mais clareza e profundidade o que crê, onde está lastreada, onde estamos fundamentados nesse tempo em que vivemos. E eu estava buscando o texto, eu estava ali pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia falar sobre isso, né? E na quarta-feira de madrugada eu acordei e veio imediatamente a carta de Judas ao meu coração, e eu lembrei que Judas, ele começa a sua carta falando que ele tinha sentido de compartilhar acerca da salvação. Então eu falei, é de Deus, né? É de Deus. Aí quando acordei, eu fui ler, eu li o livro de Judas, a carta de Judas, ela é curtinha. Você que quer ler a Bíblia no ano inteiro, você começa com a carta de Judas, você vai ficar motivado, porque ela é curta e rápida, mas ela é tão profunda e densa, tem tanto conteúdo ali. Então eu vou te convidar a abrir comigo em Judas, não o Iscariotes, claro, né? Não fique confundido, esse Judas, ele era meio-irmão de Jesus, né? Maria teve mais filhos com José, depois que Jesus nasceu de Maria virgem. Depois que Jesus nasceu de Maria, Maria teve outros filhos, entre eles Tiago, que escreve a epístola, e também aqui Judas, apóstolos do Senhor. Então, se eu pudesse dizer aqui, dar um nome, né, que a gente tem que ter para o YouTube, então, refletindo sobre a salvação em Jesus Cristo, é o que eu quero trazer para você como fundamento, como alicerce. Alguns de vocês vão dar aula junto comigo, outros de vocês precisam receber esse conteúdo. Vou ficar aqui tentar ficar numa plataforma média como igreja, né? Mas o Judas, ele começa, mas eu não vou ler todos os versículos, mas a partir aqui do comecinho do versículo 3, nós vemos Judas explicando: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então é interessante, eu passei uns 3 anos da minha vida no Facebook, compartilhando provérbios, versículos de provérbios em meditações diárias. Então todo dia eu estava lá escrevendo alguma coisa, compartilhando alguma coisa, e reler provérbios dessa maneira continuada, me trouxe um entendimento muito interessante, de que nos dias de Salomão, a sociedade em que ele vivia, era uma sociedade exatamente igual à nossa, só não tinha tecnologia, os mesmos problemas, os mesmos conflitos, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problemas nos casamentos, a mesma realidade econômica, social, de trabalho, e também o mesmo vazio da vida das pessoas que buscam de alguma maneira colocar a sua esperança no dinheiro. Salomão, ele aprofunda isso em Eclesiastes, quando ele fala que tudo isso é vaidade e é correr atrás do vento. Que adianta eu ter construído tantas coisas, ter enriquecido? E Salomão faz uma lista de tudo que ele fez, tudo que ele adquiriu, tudo que ele experimentou com o seu dinheiro. Ele chega no fim da vida, ele fala: que coisa vazia, que coisa fútil. E ele fala que no fim do livro de Eclesiastes, como continuação ali de Provérbios, ele diz: a síntese de tudo é: teme ao Senhor, porque é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a nossa relação com Deus, não o que temos, o que ganhamos, o que perdemos, o que deixamos de ganhar, mas o que nós construímos para a eternidade, porque é na eternidade que tudo o que fizemos vai se manifestar de uma maneira definitiva. Quem nunca recebeu Jesus Cristo, quem rejeitou, vai descobrir da pior forma que a palavra de Deus é verdade, que Jesus é real, que o Evangelho é poderoso e que a Bíblia é verdade, e quando descobrir isso, não terá mais oportunidade de voltar
voltar atrás. E nós que somos de Jesus Cristo, nós que nascemos de novo, glória a Deus, chegaremos lá do outro lado, mas também vamos descobrir da pior maneira possível que no céu não somos todos iguais, mas vamos receber do Senhor segundo aquilo que fizemos. A salvação é de graça pela fé, mas o galardão ele é dado a quem trabalha, ele é dado a quem serve, a quem foca nas coisas eternas. Jesus falou para a gente não amontoar tesouros aqui na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói, mas para armazenar tesouros no céu, tesouros eternos que não tem risco. E a Bíblia fala muito sobre isso para nós, como cristãos, entendermos que nós temos um papel com o Senhor, como até uma expressão de gratidão, de fazer a Ele obras, não para salvação, mas obras porque salvos, obras porque entendemos o Evangelho, obras porque entendemos que o Senhor nos chama para fazer parte com Ele daquilo que Ele está fazendo no mundo através de nós. Então é muito importante a gente focar no que é eterno. Mas o que eu estou dizendo aqui? Muitas pessoas chegam à conclusão nos dias em que vivemos e falam assim, estava conversando com um cara lá no YouTube, ele fala, não, Haroldo, esquece, esse negócio de congregar, não é para agora, está tudo tranquilo, não se preocupa, tudo mudou, está tudo em paz. E a gente vê várias heresias entrando sutilmente na igreja e confundindo as pessoas, e parece que então Deus perdeu o controle da igreja. Aí eles dizem, então pode ficar em casa, não dá para congregar, a igreja tem muitos problemas. Ele vai falar isso para um pastor, vai falar para mim que a igreja tem muitos problemas. Eu convivo com todos eles ao longo dos anos, e um dos problemas sou eu mesmo. Quer dizer, a igreja tem problemas, o problema da igreja somos nós. A igreja não é lugar para pessoas perfeitas, porque se fosse nós não poderíamos estar aqui, mas a igreja é feita, composta por pessoas que foram chamadas pelo Senhor para fora, pessoas que estamos sendo aperfeiçoados, pessoas que queremos crescer na nossa santificação, pessoas que entendemos que fomos justificados no Senhor Jesus Cristo, e agora sim podemos e devemos viver uma novidade de vida. E então nós precisamos entender que estas questões dos conflitos e da crise das reuniões das igrejas locais não é algo que o Senhor foi pego de surpresa, porque a sensação que me dá é que a pessoa descobriu alguma coisa que Deus não sabia. Senhor, a igreja está com problema, então eu não vou congregar mais, porque a igreja está com problema, e eu queria te avisar, para o Senhor ficar esperto. Olha, vai dar uma debandada geral, olha, tem um monte de problema, tem falso mestre, tem problema entre irmãos, está acontecendo um monte de problema, viu Deus? Então é o seguinte, eu estou em casa, eu já achei a solução, e eu vou continuar assim, então o Senhor faz alguma coisa. Deus sempre nos disse que seria assim. Na verdade, mesmo na igreja primitiva, acabou de cair o poder do Espírito Santo. As igrejas estão sendo estabelecidas cheias de poder, de unção, de milagres, né? Aquela coisa que é um sonho, a gente fala, puxa, por que não foi nos nossos dias? Quem sabe vai ser ainda? Mas o fato é que tinha problema com as viúvas, tinha gente que roubava dinheiro, tinha gente que mentia, tinha falso apóstolo, tinha falso profeta, tinha falso pastor, tinha problema entre irmãos. Então você acha que o que está acontecendo é novidade? Sempre foi assim, e o Senhor nos chama para sermos aqueles que somos parte da solução e não parte do problema. Amém. Nós precisamos ser aqueles que fazemos a diferença, porque desde aqueles dias, veja aqui, Judas escrevendo, né? Ele fala o quê? Ele fala acerca de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Então você acha que a hipergraça é uma nova doutrina? Não, eles aprenderam com os caras que ensinavam nos dias de Judas. Deve ter a carta dos caras, os livros deles, e eles estão trazendo isso de volta, para a gente achar o quê? Eu posso viver como eu quiser, eu posso fazer, Deus me entende, a graça dele é maravilhosa, então eu estou livre para viver como eu vivia antes, então nada precisa mudar depois que eu me converti a Cristo, eu vou no mundo igual, eu faço as coisas igual, eu penso igual, está tudo bem, porque a graça do Senhor está sobre mim, porque a salvação não é por obras, é pela fé e pela graça. Você acha que é novidade esse tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento, ele vem do inferno, esse tipo de pensamento vem do diabo, e o diabo começou a colocar esse pensamento em prática no jardim do Éden, quando ele chegou na frente de Adão e Eva. Aliás, ele chegou primeiro para falar com Eva, e ele perguntou, como é que Deus disse que não pode comer da árvore? Como é que é o negócio aí, Eva? E aí Eva foi tentar explicar, ela não estava muito segura, aí ele fala para ela o quê? É certo que você não vai morrer.
É certo que o que Deus falou é uma grande bobagem. Eu sei a melhor maneira para você viver. Eu sei como ajudar você a curtir a vida. Eva, chama o Adão, vamos curtir a vida, vamos ser felizes. Essa árvore que o Senhor falou para não comer é a melhor que tem. Ela vai mudar a sua vida. Aliás, você pode dar um beck, você pode enrolar, você pode cheirar, você pode beber, você vai fazer o que você quiser com o fruto dessa árvore, porque essa árvore vai mudar a sua vida, vai fazer você ser igual a Deus, vai te dar um barato gigantesco. Você não imagina o que vai acontecer, Eva. E a Eva e o Adão preferiram o quê? Crer no diabo, do que crer na palavra do Senhor Deus. Crer no que a Satanás estava propondo, e não naquilo que Deus tinha dito. A gente pode até dar um desconto para eles, e Eva foi enganada, a Bíblia disse, mas Adão decidiu deliberadamente. Adão tinha consciência e tinha poder para ter rejeitado aquela proposta. E eu sempre brinco que Deus tinha duas costelas, dava para fazer uma Eva do outro lado de novo para Adão. Se Adão tivesse falado: Eva, você está louca, para com isso, vamos voltar, Senhor, perdoa, olha aqui. Aí sim, a mulher que o Senhor me deu comeu a fruta, né? Não depois, foi ela que me deu para eu comer. Mas o Adão, então, ele deliberadamente decidiu pecar. E aí naquele momento a vida cristã da época tinha um único mandamento: faz o que você quiser, não pode comer dessa árvore. E o Senhor teve que então reorganizar todas as coisas. E nos nossos dias Satanás continua fazendo a mesmíssima coisa. Só que agora nós devíamos ter aprendido com Adão. Agora deveríamos ter aprendido com os homens e mulheres que viveram antes de nós na palavra, e que erraram, e que desobedeceram, que transgrediram, coisas que a gente olha e fala: como é que ele fez isso? Eu imagino que eles se levantarão naquele dia e olharão para nós e falarão: como é que você fez isso, não é? Somos todos iguais, nós temos a mesma essência, nós lutamos contra o pecado, lutamos contra a carne, mas nós precisamos decidir se nós cremos realmente no que Deus diz, ou se nós queremos criar um evangelho de acordo com a nossa conveniência. O evangelho de acordo com a nossa conveniência, eu sempre falo para você, quantos aqui já tem a sua Bíblia de papel para os dias que virão? Eu falo para vocês, tem uma Bíblia de papel, tem o digital, é legal, mas um dia vai que acontece um pau na internet, vem um grande reset, mudam todo o texto digital, tudo que é eletrônico. Tem crente que nunca leu a Bíblia, que vai acreditar em qualquer coisa e vai ser uma tragédia. Bom, tem a Bíblia de papel, anota, rabisca, eu amo fazer isso, mas o que acontece é assim, tem crente que ele olha para a Bíblia e é o seguinte: puxa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é uma bênção, glória a Deus, olha que palavra de Deus maravilhosa. Não, isso aqui não, isso aqui é religiosidade. Onde que Deus estava com a cabeça? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não, deixa eu ver. Isso aqui é bom. Isso aqui é mais ou menos, vai, isso aqui até dá. Não, isso aqui de jeito nenhum, isso aqui não dá. Quando a gente faz isso, quem é o Deus da história? Somos nós. Porque nós dizemos para Deus que Ele não sabe o que é melhor para a gente. O diabo disse que sabia o que era melhor para a gente, e Deus disse o que é melhor para a gente porque Ele nos criou. Deus conhece o futuro, Deus sabe como somos constituídos, Deus conhece o mundo espiritual, Deus conhece a eternidade anterior e a eternidade posterior. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se você é de Jesus de verdade, se você crê mesmo no Senhor de verdade, você precisa decidir obedecer a palavra de Deus, ponto. Mesmo que não seja pregado aqui, mas está escrito aí, porque você vai aprender na sua casa também. Não pensa que uma hora de pregação, que nem é isso, 40 minutos de pregação por semana, resolve a sua vida espiritual. Não resolve, da mesma maneira que não resolve para as nossas crianças. Isso é parte da sua vida cristã, isso é parte da sua experiência com Deus. Mas se em casa você não lê, se em casa você não ora, se você não tem um plano de leitura da Bíblia para ler a Bíblia inteira, se você não reflete na sua devocional sobre o que o Senhor está querendo falar para você naquele dia, se você não decide que um assunto é importante para a sua vida e você vai procurar, e você vai aprofundar, entenda, a tua vida cristã vai ser assim, desse tamaninho. E uma vida cristã assim, desse tamaninho, quando vem o sopro da pressão, da perseguição, do que já está chegando no Evangelho, você vai ser massacrado. Talvez você vai descobrir que você nem é convertido. Sabe, a gente vive de uma geração, eu tenho uma angústia no meu coração, já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Eu vivi uma época em que, quando eu era jovem, teve um grande movimento de evangelismo no Brasil,
E a ideia era boa, e tinha uma sistematização, a ideia era boa, apresentava alguns textos, falava para a pessoa, você quer ir para o céu? Quero. Você quer ser salvo? Sim. Quer viver a eternidade lá? Sim. Glória a Deus. Então pede para Jesus entrar no seu coração, faz a oração que resolve tudo. E a pessoa fala, puxa, que legal, eu quero. E aí alguém disse para ela, pronto, você fez a oração, você está salvo, glória a Deus, aleluia. Vai para a igreja. E aí as pessoas iam para a igreja, e aí os pastores na igreja tinham um monte de bode para discipular, e o bode não dá para discipular porque ele nunca virou ovelha, ele ouviu uma palavra, ele repetiu uma oração, mas repetir uma oração não é repetir umas palavras mágicas que têm poder. A oração ela tem que estar associada a uma confissão da palavra de Deus, mas ela começa com arrependimento de pecado, de entender quem eu era, de entender como era a minha vida antes, de perceber a minha inadequação para ser aceito e recebido por Jesus. Não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita, e eu preciso desesperadamente que Ele me aceite, que Ele me receba, que Ele me faça filho. Então eu que tenho que pedir para Ele me salvar, e não Ele pedir, por favor, deixa eu salvar você. O que é isso? Essa alteração desses caras, iguaizinhos os caras nos dias de Judas, que entraram, e não só enfiaram essa graça barata, graça inclusiva. A graça não é inclusiva, a graça ela é excludente. Sabia que a graça é excludente? Quem não quer Jesus não é digno de receber a graça. Quem não quer ser transformado por Jesus não recebe o benefício da graça. A graça alcança os que reconhecem o quanto precisam. A graça, ela transforma a vida daqueles que se arrependem e que veem a sua miséria, e que veem a sua incapacidade, e que veem a desgraça que é a sua vida sem Jesus, e precisam ser salvos, e precisam receber o milagre da salvação. Então entenda, a graça ela não precisa ser inclusiva, exclusiva, ampliada, amplificada. A graça de Deus ela é eterna, a graça de Deus ela é maior do que a vida, a graça de Deus ela é incompreensível, mas a graça ela é excludente. Quem não se sujeita à pregação do Evangelho de Jesus Cristo não recebe a graça, mas sobre ele permanece a ira do Senhor. E essa é uma questão pouco pregada. A questão pouco pregada é que no Éden o Senhor ele expulsou Adão e Eva do jardim, porque Deus odeia o pecado, Deus não pode conviver com o pecado não faz parte, não tem comunhão na proximidade da santidade do Senhor. Então quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim, aí nós lemos Paulo falando em Efésios capítulo 2, que o curso desse mundo começou a entrar em ação, e o curso desse mundo é a queda. O jardim do Éden, ele era provavelmente um lugar físico, aqui mesmo no planeta, entre o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison, aqueles rios ali, mas o Éden ele era um lugar transicional, era um jardim, mas era um lugar que dava acesso ao trono do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele vinha no jardim, na viração do dia, e tinha comunhão com Adão e Eva então eles entravam na presença do Senhor, eles tinham acesso ao monte do Senhor, eles viam a glória do Senhor, e eles estavam então livres neste lugar para viver eternamente. Quando eles pecaram, a primeira coisa que o Senhor fez foi expulsá-los do jardim e colocá-los dentro do templo. E o templo é a ferramenta de Deus para que a morte do pecado tome a todos nós. Nós morreremos se não formos arrebatados antes, em nome de Jesus, não é? Porque naquele momento ficamos presos dentro do tempo e do espaço. O planeta é maravilhoso, mas ele é uma prisão, estamos presos aqui. As pessoas só saem daqui pela morte para o inferno, pela morte para o céu. Não tem outra saída daqui. A pessoa pode achar que é livre, mas ela tem 70, 80, 90, 100 anos para viver a sua liberdade, e ela não consegue comprar uma solução para depois daqui, então ela não é livre, ela não controla todas as coisas, ela não controla a sua vida, não garante a sua existência, e tudo isso então é consequência do pecado, tudo isso é consequência da obra de Satanás e de Adão ter aceito a obra de Satanás e ter saído, foi expulso do jardim, e ali começou o que a Bíblia chama de queda, caíram desse lugar, e nós estamos cada vez mais caindo, isso aqui vai acabar no lago de fogo e enxofre, como a Bíblia diz. Esse é o fim da queda, no fim dos tempos que Deus estabeleceu para a humanidade. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Entenda, Deus não é um Deus vingativo, que Ele vai pegar as pessoas que não querem ouvir a pregação, e vai falar, então você está condenado. Não, nós já nascemos condenados.
Os bebezinhos mais tchuc-tchuc que você possa ver, fofinhos, róseos, eles já nasceram a caminho da condenação. Assim que tiverem consciência, precisam ouvir a pregação do Evangelho. É por isso que o diabo não quer que se pregue para criancinhas. Deixa crescer, deixa desenvolver a sua lógica, aí depois você cuida dela. Enquanto faz isso, deixa o diabo estragar a criancinha desde pequenininho, enfiar um monte de lixo, de pornografia, de tragédias, e vai tomando conta, vai ensinando um monte de coisas contrárias à palavra de Deus. Não, nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar as crianças. Os pais que oram pelas suas crianças entendem que tem que prepará-los para quando eles crescerem, venham a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque essa é a única maneira da salvação ser alcançada por quem quer que seja. Então, estávamos todos caindo, mas Deus um dia mandou alguém para pregar, e alguém chegou até você e falou de Jesus. Talvez te levou na igreja quando você era criança, talvez a tua família era assim, talvez uma tia, talvez uma vizinha, talvez alguém na escola, talvez alguém jogando bola. E sempre que alguém se converte a Cristo, já um pouco mais na idade madura, eu sempre pergunto: alguém na tua família era crente? Não, mas eu tinha uma tia que me levava na escola bíblica de férias. Não, eu tinha uma vizinha que me levava lá e ela orava com os amiguinhos, a gente orava junto. Na minha época ainda tinha professoras de religião nas escolas, era tremendo isso, né? Criaram aula de religião nas escolas públicas, e o que acontece é que as únicas professoras que iam mesmo eram aquelas crentes em Jesus Cristo, porque de outra religião queria ser pago para ir, mas aquelas que criam em Jesus Cristo falavam: deixa que eu vou, e pregava o Evangelho. Era tão sério, já só tinha professor crente. Aí eles acabaram com isso, que eles estavam criando uma estrutura para evangelizar a sociedade cristã. De alguma maneira alguém falou para você, de alguma maneira o Evangelho chegou até você, e esse é o seu chamado, esse é o seu compromisso, esse é o meu compromisso com Deus, que nós precisamos alcançar essas pessoas, pregar a verdade para elas. Então alguém falou para você: você é pecador. Porque se ninguém nunca falou para você que você é pecador, talvez você nunca se converteu de fato. Se você nunca entendeu a realidade do seu pecado, talvez você se tornou um evangélico praticante, bem intencionado, que gosta do louvor, gosta da cultura, gosta da sociedade cristã, gosta dos amigos cristãos, gosta do clima, mas quando alguém prega alguma coisa que você não gosta, você fala: eu não quero esse negócio, esse pastor é chato, vou pegar uma igreja mais liberal. É interessante como isso acontece desde os dias em que Judas estava pregando o Evangelho. Então alguém te pregou o Evangelho e você falou: eu preciso disso, eu não tenho como agradar a Deus. Eu estou entendendo porque o que o Espírito Santo faz, ele revela o seu e o meu pecado. O diabo acusa do pecado, o Espírito Santo revela o pecado, ele confronta, mas é com amor. Ele não quer acabar com a tua vida, ele quer acabar com o pecado na tua vida e na minha vida. Ele quer que nós sejamos livres disso. Isso gera arrependimento. Sem arrependimento de vida não há transformação de pecados. Sem arrependimento de vida nós não vamos dar valor para a salvação, não vamos nem entender. Vamos querer um Deus que me ajude, um Deus na mochila, um Deus que é o cara lá de cima, um Deus que é bom, é tão bom, e é tão bom, e é tão bom que ele é mais uma grande mentira. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é bom e abençoador, mas Ele também castiga, Ele corrige aos filhos que ama. E a correção do Senhor é boa. Sabe por que é boa? Porque a Bíblia nos diz que Jesus aprendeu a obediência enquanto ser humano, pelas coisas que padeceu. Você sabia disso? Jesus padeceu para aprender a obediência. Ele lutou contra a sua carne, ele lutou contra o pecado, ele lutou contra a tentação, ele lutou contra o desejo de fazer cair fogo do céu na cabeça de uns caras que ele encontrou na vida diária dele. Ele teve até a capacidade de falar para o João: que vocês estão pensando? Vocês estão de que reino, né? Fala sério, ele na cruz, desce daí, se você é o Filho de Deus mesmo, vai, a gente quer ver. Você já imaginou naquela hora? Aí Jesus, ele chega a falar para Pedro: você acha que se eu quisesse, não vinha aqui um monte, uma legião de anjos e me tirava daqui? A gente, por muito menos, a gente quer pular no pescoço de uma pessoa, quer se vingar dependendo do que a pessoa nos faz de afronta. Jesus sofreu aquela afronta naquele lugar, mas ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz é o que a palavra nos diz. Que coisa tremenda! Jesus foi até a última instância, até a última hora, até o último minuto, debaixo de uma obediência única ao Senhor, porque ele veio para a terra para fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai até o fim, e nós não conseguimos fazer a vontade do Pai para ir até a esquina.
Nós precisamos aprender com Jesus. Então o Evangelho ele tem que nos confrontar para arrependimento, e daí nós temos que entender que não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Cristo e o homem, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um mediador, não tem mais gente no meio. Não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais a autoridade espiritual, não é Jesus mais a autoridade espiritual que você possa ter de devoção, a medalhinha que você tenha. Nada disso pode estar entre você e o Senhor, porque senão rasga o texto bíblico que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só tem um. Qualquer outra coisa que tem aqui é 2, 3, 4, 5, 10, não é exclusivista, e Jesus é exclusivo e excludente. Não há salvação em nenhum outro nome. Então arrependimento e a realidade de Jesus pressupõe que nós entendemos quem somos e nós cremos que a única solução para a vida eterna é aquela que Deus providenciou. Todas as religiões oferecem algo igual. Faça alguma coisa para tentar agradar a Deus, faça a romaria, leia o livro sagrado, doe os seus bens, faça dê tudo para os pobres, muita coisa boa, perdoe todo mundo, legal, bacana, mas em tudo é a pessoa tentando fazer algo para agradar ao Deus que está buscando. E hoje a gente tem até a igreja evangélica falando alguma coisa assim, de dar dízimo, ou de fazer parte, ou da unção, ou de receber não sei o quê. Então são obras para alcançar de alguma maneira a graça de Deus. Uma vez um amigo, eu já falei isso uma vez, mas eu quero falar, pode ser que tenha gente às vezes que não ouviu, e ele era muito ligado a fazer boas obras, um bom coração, um cara super dedicado. Ele tinha a fé dele, e ele estava assim constrangido que eu saía às vezes da empresa, ia para o trabalho, ia para a igreja. A gente estava começando o ministério. Puxa, eu estou tanto tempo sem fazer as boas obras. Eu, puxa, aí, como é que você está, né? Ele falou, como assim? Eu falei, quantas obras faltam para você ter a salvação? Aí ele arregalou o olho. Como assim? Eu falei, você não faz boas obras para ser salvo? Faço. E como é que está o teu placar lá? Tem as obras classe A, as obras classe B, as obras classe C, umas mais facinhas assim, que faz e amontoa, e umas mais difíceis e tal. Não tem isso. Eu falei, como é que você vai fazer para saber se você foi salvo? Não sei. Eu falei, cara, você vai viver a tua vida inteira fazendo isso, você está falando sério? Você vai viver a vida inteira tentando acertar, e vai chegar do outro lado para descobrir se estava certo ou estava errado, né? Sabe quantas obras eu preciso fazer para ser salvo? Eu falei para ele, quantas? Eu falei, 0. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Jesus fez. Jesus fez, então eu não preciso fazer, Ele fez. Então a revelação de que nada que você pudesse fazer poderia aplacar a Deus é o começo da conversa, mas aí só em Jesus o Deus faz alguma coisa. Ele providencia a salvação, Ele providencia a regra, Ele envia o seu Filho, Ele paga a conta. A única expressão de fé que é a verdadeira, não é a religião evangélica, mas é aquela que pressupõe que Deus mandou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nada que você puder fazer, poderia pagar. Se a pessoa não entende isso, e acha que ela até, já preguei assim, né? E aí, cara, eu não sou tão ruim assim, sabe? Nunca matei ninguém, nunca fui preso, tento pagar meus impostos, tento ser um bom marido, um bom pai, acho que eu estou bem, né? Eu falo, cara, você está bem, você está muito bem, você está melhor do que talvez uns 2,5 bilhões de pessoas fácil, assim, sem medo de errar. Só que diante de Jesus, você não é nada. Nós somos como imundo, Isaías diz, e nossas justiças como trapos de imundície, quando nós não estamos em Cristo. Se você nunca entendeu isso, você nunca entendeu o Evangelho de Jesus de verdade. Nossas obras eram nada, mas agora depois de Jesus, as nossas obras podem ser ouro, prata, pedras preciosas. Tudo bem que tem madeira, feno e palha, mas não é o nosso caso, em nome de Jesus. E essas obras, elas viram os adornos da nossa veste, para estar diante do Senhor naquele dia. Então, não tem como fazer boas obras para ser salvo, nada que a gente possa fazer, mas tem uma coisa que nós precisamos entender como crentes, que é uma marca, se você realmente nasceu de novo, ou algumas. Uma delas importante é se você realmente se incomoda com o seu pecado, e você acha que você está pecando demais para ser salvo, é um ótimo começo, porque quem não nasceu de novo, não tem revelação do pecado, chama pecado de deslize, de problema, de acidente, de equívoco,
ou chama de outra coisa, porque na verdade nem acha que é pecado, acha que Deus está exagerando, que Deus está pesando demais a mão. Então a revelação de pecados, se você tem um incômodo com os seus pecados, e você corre para buscar perdão, não, para receber o perdão que já foi dado em Jesus Cristo, porque todos os pecados foram perdoados na cruz. Quando você se arrepende do seu pecado, você se apropria do perdão que já está dado, então você sai da presença do Senhor, você entra sujo e você sai limpo, não precisa fazer nada, porque Ele fez. Então quando nós concordamos com o Senhor, que os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, nós saímos de lá perdoados como se nada tivesse acontecido. O Senhor, Ele esquece dos nossos pecados. Então nós é que não esquecemos e precisamos aprender aí sim a entender a graça do Senhor significa que se eu estou em Cristo e se eu pequei, eu chego diante do Senhor e me arrependo daquilo que Ele diz que é pecado, eu saio de lá limpo, lavado, purificado, em comunhão com Ele, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, de todo o pecado. Agora, nós precisamos entender uma coisa, não é que Jesus chega lá e passa a borracha, legal, pode ir, está perdoado. Não foi assim que Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou pagando o preço do nosso pecado. Ele não passou um pano, Ele sofreu as consequências do nosso pecado. Ele sofreu a ira de Deus contra o pecado, e a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus Cristo, para que todo aquele que está em Jesus não precise mais ser alcançado pela ira de Deus pelo pecado. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem não está no guarda-chuva, Jesus Cristo, não da religião, não de outras coisas, de Jesus Cristo, a ira vindoura não alcança. Mas aquele que não está em Cristo, naquele dia, quando a ira do Senhor for derramada, não tem esperança, não tem como escapar, não tem atos de justiça, não tem como se apresentar diante do Senhor, se está fora de Jesus Cristo. Então esse entendimento é fundamental para nós compreendermos o processo da salvação. Uma outra marca da salvação em Jesus Cristo é quanto a sua vida mudou desde o dia que você disse que você queria ser do Senhor Jesus. Porque se você não mudou nada, você se tornou religioso evangélico, tentando cumprir uma agenda evangélica, um compromisso evangélico, e é muito ruim vir muitas vezes num culto evangélico, é muito ruim ler a Bíblia, é muito ruim a adoração, é uma cantoria que não acaba mais, é muito ruim ouvir o irmão falando glória a Deus, aleluia, vamos orar, é muito ruim ler a Bíblia, as pessoas aguentam isso por algum tempo, mas depois isso é um fardo tão pesado de carregar, porque ela não tem o Espírito Santo nela, ela não foi regenerada, ela não teve a sua mente mudada, transformada, então é difícil viver a vida de crente sem ser convertido, é uma tentativa de fazer obras gospel para ser aceito por Deus algum dia, e é uma perda de tempo. Mas se você percebe transformação, se você tem prazer nas coisas do Senhor, se você está sendo transformado, se você está crescendo, e ainda mais, se você gera vida, é uma boa marca de que você nasceu de novo, é uma boa marca de que a vida de Jesus está em você, porque a vida de Jesus em você necessariamente vai gerar vida. É que nem uma criança quando cresce e vai para a idade adulta, vai casar e vai ter filhos, o crente nasce um bebê espiritual, mas quando ele cresce ele vai gerar filhos, ele vai gerar vida, ele vai gerar bênção, ele vai mover unção, ele vai fazer a diferença onde ele está, ele vai transformar as pessoas ao redor, ele vai incomodar as pessoas ao redor, só pela chegada, porque ele vai estar vivendo uma vida diferente. Só que não é aquela pegadinha, é uma frase linda, mas não converte ninguém, tá bom? Pregue o evangelho sempre, quando for preciso, use as palavras. Meu querido, ninguém se converte sem palavras. A conversão vem pela pregação da palavra. Não adianta viver bonitinho 200 anos e não pregar, o cara vai para o inferno. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? É isso, se não prega, é mais uma sutileza bonitinha do diabo, falando para você, viva direitinho, seja bem intencionado, viva bem, e tudo bem para você se for para o céu, mas para quem está ao redor, nunca vai ouvir a pregação, vai saber que você é crente, e o que isso significa? Dependendo de muitos de nós, não significa praticamente nada, ou significa pedra de tropeço e escândalo, o que é uma tragédia.
Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Então, a transformação na sua vida, ela tem que ser uma marca, mas não é para ficar frustrado demais e falar, puxa, eu não sou quem eu gostaria de ser. Essa é uma grande bênção de pensamento, porque o Senhor nos chamou para que nós possamos crescer e ser transformados até a imagem de Jesus Cristo. Essa é a meta. Quando acaba? Quando a gente tiver a imagem de Jesus Cristo. Sabe quando vai ser isso? Naquele dia, quando nós vamos estar diante dele. A Bíblia diz que seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo tal como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Completa lá. Então, se você já mudou, glória a Deus. Se você percebe mudança, aleluia. Se você está insatisfeito com o que você está vivendo, glória a Deus ainda mais, porque você está na jornada, você está na caminhada, você está percebendo então que vale a pena a transformação, que aquele que começou a boa obra em você está transformando a sua vida. Essa é uma obra do Espírito Santo, não é um esforço religioso. Tem disciplinas? Claro que tem. O Evangelho tem disciplinas, tem que ter disciplina de orar, tem que ter disciplina de jejuar, tem que ter disciplina de ler a Bíblia, tem que ter disciplina de congregar, tem que ter disciplina de servir ao Senhor, exercer um ministério, usar os dons. Tem coisas que você precisa fazer, não para ser salvo, mas como expressão da salvação, como gratidão ao Senhor, como uma maneira de alcançar e de fazer a diferença onde você está. Então nós não fomos chamados para ficar sentados em bancos de igreja, e eu louvo ao Senhor porque nós temos uma igreja de gente que serve, gente que se envolve, gente que trabalha, gente que faz a diferença. Alguns, vocês nem sabem algumas coisas que alguns fazem, mas o Senhor sabe, e é tremendo. Nós somos chamados para fazer alguma coisa para Deus e não para homens. Se a nossa expectativa é ser aceito pelas pessoas, ou ser reconhecido pelas pessoas, ou não ser criticado pelas pessoas, está tudo errado, pode parar, porque não é esse o foco do que nós somos chamados para fazer. Alguns têm ministério que é mais visível, outros têm ministério invisível. Talvez no céu, quem tem um ministério invisível e pequeno aos olhos humanos, seja muito maior do que gente que tem ministério visível, porque o Senhor quer saber por que fazemos, como fazemos aquilo que fazemos. Então, esses ingredientes para a sua vida, esses ingredientes para a sua prática, eu creio que eles podem te ajudar a você olhar para a sua vida como você está vivendo, para você fazer um checklist gospel. Como é que está a minha vida diante do Senhor? Se a gente tem pecado que a gente não consegue ser liberto há 15 anos, 20 anos, nunca foi convertido, desculpe. Jesus veio para nos libertar do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Se é uma luta constante, aí sim, mas toda hora cair, não. A palavra de Deus nos diz que nós não recebemos uma tentação que nós não pudéssemos vencer. Para toda tentação, Deus dá livramento. Tentação não é pecado, tentação é tentação, mas a tentação é o diabo te colocar bem na beiradinha, para você cair sozinho. Ele não pode trazer consequências sobre a tua vida, é a palavra de Deus que traz a consequência do pecado, mas ele quer colocar a gente nesse lugar, e se a gente não consegue vencer esse lugar, nunca, talvez você nunca se converteu, é hora de você rever a sua vida, é hora de você olhar para você mesmo, e você pensar se você não precisa realmente começar. Tem muito crente que já leu, tem muito perdido que já leu a Bíblia várias vezes, e aí quando ele se converte, aí ele vai falar, nossa, estava tudo escrito aqui. Conheço muita gente que frequentou a igreja há muito tempo, e nunca se converteu, e acho que essa é a maior tragédia daquele dia diante do Senhor. Estava estudando com a Fúvia estava me ensinando sobre os anabatistas. Os anabatistas, eles ficaram preocupados que as pessoas que tinham sido batizadas não eram convertidas, e então eles estavam como se fosse batizando de novo. Então anabatista significava que os que batizavam novamente. Aí eu brinquei com ela e falei, então é o seguinte, não sou anabatista, mas às vezes eu já fui anabatista, que muitas vezes nessa igreja teve pessoas que reconheceram que não foram batizados, tomaram banho de piscina, entraram na água numa cerimônia, num culto, mas não eram convertidas de verdade, então aquele batismo não valeu nada. E não tem batismo pré-datado, sabe assim? Quando a pessoa se converte, olha, aquele está valendo. Não, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não, meu pai me batizou quando era criança. Mas a palavra de Deus, quem crer e for batizado, será salvo. O batismo pressupõe a fé, pressupõe saber o que está fazendo, ser uma decisão consciente. Então aqui na igreja nós não batizamos ninguém duas vezes, é uma vez só, mas que seja aquela que veio depois da conversão. Pouco importa quando veio a conversão, mas é necessário, faz diferença no mundo espiritual, é uma declaração para o mundo do espírito, é uma declaração para as pessoas, impacta vidas. Só você que já foi num culto de batismo, para você entender o que é aquela alegria, aquela unção, aquela presença do Espírito Santo na vida daqueles que vão ser batizados.
Quando você foi batizado foi assim? Glória a Deus. Você foi batizado sem ser convertido? Não valeu. Entrega a vida a Cristo de verdade. É tempo de a gente avaliar quem somos. Eu nem ia pregar nada disso. Tinha um esboço bonitinho. O que eu comecei a falar é: tem muita confusão nos nossos dias. Tem muito ensino estranho nos nossos dias. E sabe o que eu falo para você? Ouça esse pastor, porque eu sou o cara. Não. Desenvolva a sua fé. Leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, saiba o que você crê. Confirme isso que é pregado aqui nesse púlpito, não só eu, todos que pregam aqui, pastor Renato, pastor Eberson, os missionários, tantas pessoas que Deus levanta para pregar aqui. Confira na sua Bíblia se é isso mesmo. Não coma pela mão de ninguém. A eternidade é sua, a vida é sua, é você que vai prestar contas. Naquele dia você não vai poder dizer que foi a Eva ou que foi a serpente. Será você e serei eu diante do Senhor. Nós não vamos ser julgados para a salvação naquele dia se estamos em Cristo. Quem nele crê não é julgado. Jesus pagou. Mas naquele dia nós crentes vamos ser julgados segundo as nossas obras. O que fizemos com a vida que Deus nos deu, o que fizemos com os recursos que Deus nos deu, o que fizemos com os talentos que Deus nos deu, o que fizemos com os dons que Deus nos deu, o que fizemos com as boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente andasse nelas. E é por isso que Jesus é muito claro nas suas cartas. Ele diz o que? Veja que ninguém tome a sua coroa. Essa é uma tristeza. Naquele dia nós vamos saber que alguém fez o que a gente devia ter feito, como nós não fizemos. A vontade do Senhor foi feita e alguém tomou a coroa que era sua ou que era minha. Era nossa. Jesus deu para a gente. Que nem dia dos pais. O pai cuida do filho, dá dinheiro para ele dar o presente, paga o almoço, recebe o presente, fica feliz, diz que o filho é o máximo e o filho acredita que ele é. É assim que Deus faz com a gente. Ele fez tudo. Ele nos dá o recurso, nos dá o Espírito Santo, nos dá dom, nós damos para ele fica feliz, nos dá galardão e acha que está tudo bem. Muitos crentes acham que está tudo bem. Nós precisamos ainda mais. Nós somos uma igreja frutífera. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós somos uma igreja de gente consagrada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero ter certeza, às vezes, de que todo mundo que está aqui está entendendo tudo direitinho. Eu sei que eu não posso pedir isso para Deus, mas eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder ninguém que um dia esteve aqui e que sai daqui sem ser convertido de verdade. Deus me livre disso, em nome de Jesus. E você que já é convertido, você faz parte de pregar desse jeito, não facilita, não alivia. A gente não tem que baixar a régua da salvação, não é um argumento seu. É o Espírito Santo que convence. Você não converte ninguém. Importante, você nunca vai converter ninguém, porque o teu limite é pregar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você pregou e não aconteceu nada, não saia cabisbaixo. Se você pregou e não aconteceu nada, saia, glória a Deus, eu preguei, aleluia. Depois Deus vai lidar com a semente que você semeou. A vitória é pregar, meu querido, minha querida. Às vezes Deus dá umas coisas especiais, sabe assim? 250 pessoas pregaram, oraram, jejuaram. Aí o sujeito chega aqui na sua frente. Aí você fala: você quer Jesus? Eu quero, aleluia, eu estava esperando isso, glória a Deus. Você nem trouxe uma pregação muito eloquente, mas você era o último da colheita, sabe assim? Aquele fruto que já vem caindo. Às vezes Deus dá uns presentes assim para a gente. Mas para a gente viver esses presentes, a gente tem que ser talvez aqueles que são os primeiros que pregam, aqueles que estão começando. Nós vamos ver uma grande colheita de almas aqui, em nome de Jesus, eu creio. Eu não estou profetizando, eu estou constatando. Eu sei tudo que tem sido feito, eu sei tudo que tem sido gerado. Então eu quero te encorajar a você viver ainda mais como crente, em nome de Jesus, porque está difícil e vai ficar mais difícil. E eu não quero ser assustador, vai ficar ainda mais difícil, cada dia mais difícil ser crente. Então é importante a gente saber por que a gente é, em que a gente crê, o que nós estamos esperando, com a nossa identidade. A crise de identidade que as pessoas resolvem em psicólogo, nós resolvemos com Jesus Cristo. Jesus nos dá a nossa identidade. Depois podemos tratar sim problemas de família, problemas outros, de crises, porque o Senhor nos cura também.
e nós precisamos depois ser curados, transformados, libertos. Nós precisamos da salvação pela graça, por meio da fé. Você está entendendo isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria só te encorajar. Eu não quero perder ninguém, não quero perder ninguém, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui hoje, entre nós, todo mundo com cabeça baixa, olhos fechados, mesmo que você seja crente há 50 anos e você descobriu que você não era realmente convertido, ou você tem dúvida da sua conversão, se você não tem convicção da sua salvação, esse é o assunto mais importante que você precisa resolver, você com você mesmo. Você precisa resolver isso hoje. Eu esqueci o nome do pregador do incêndio lá que pregou lá nos Estados Unidos e que pegou fogo na cidade, morreu um monte de gente. O Moody, Dwight Moody, um dia ele acabou o culto e ele não fez o convite para a salvação, ele não foi tão claro, ele tinha pregado um outro assunto. E quando acabou aquele culto, tinham centenas de pessoas na igreja, todo mundo foi embora para casa. Teve um grande incêndio e morreu um monte de gente. E ele ficou desesperado porque ele tinha perdido a oportunidade de tocar aquelas pessoas em nome de Jesus. E ele falou que ele nunca mais ia encerrar um culto sem oferecer a oportunidade de alguém entregar a vida a Cristo. Eu não posso encerrar uma palavra dessa correndo esse risco. Se você, mesmo que você ache que você já é crente, ou achava que era, e talvez você percebeu que faltam algumas coisas, que algumas coisas fizeram sentido pela palavra do Senhor, eu queria te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar com você, eu quero te conduzir numa oração, para você ter hoje certeza que você sai daqui com convicção da salvação em Jesus Cristo. Nós vamos orar, vamos repetir uma oração juntos, em nome de Jesus. Eu não quero que você corra o risco. Se você tem convicção, glória a Deus, não é com você que eu estou falando, mas se você é desses que não pode sair desse prédio e morrer na esquina, porque você não tem certeza do que vai acontecer com você, é com você que eu queria falar esses poucos minutos. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje nesse lugar, nesse salão, com essa dúvida. Não se sinta constrangido, é uma bênção. Nesse lugar, se você fizer isso, um monte de gente vai bater palma para você e vai te abraçar. Em outros lugares, se você falar que é crente, talvez vão te jogar pedra ou vão ameaçar te matar. Então você precisa ter muita certeza da sua conversão, porque se você enfrentar algum desses lugares de ameaça, você precisa ter força para resistir. Se não tem ninguém, vou dar glória a Deus, porque sai todo mundo salvo daqui desse lugar. Se você em casa foi tocado de alguma maneira, manda uma mensagem para a gente, entra aí, manda uma mensagem de algum lugar, no chat, procura a nossa página, a gente quer falar com você. A salvação é o assunto mais importante para você resolver do lado de cada morte, é um assunto fundamental para você ter certeza, em nome de Jesus.